Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. E no mesmo instante ele recuperou a vista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro desta quinta-feira, hoje, dia 28 de maio de 2026. Lembrar você que estamos nos aproximando, então, da homenagem que faremos à Santíssima Virgem Maria no próximo sábado. Uma outra coisa que eu gostaria, eu vou, no decorrer da programação até amanhã, né, à noite, vou tomar a decisão da gente, nosso momento de oração de sábado, nós vamos, obviamente, colocar em um outro momento, né? Porque exatamente nesse horário do meio-dia vai estar acontecendo um outro momento dentro do santuário, né? Mas eu aviso e vou deixar tudo pronto, não se preocupa, eu vou agendar, né? Para que a gente possa, no sábado, em algum momento, fazer este momento especial com vocês. Muito bem, voltando aqui ao Evangelho, o Evangelho de hoje está nos levando, né, à margem, né, à beira do caminho de Jericó. Ali vivia um homem cego, uma pessoa pobre, aquilo que Nossa Senhora chama de deixado à margem, né? Ele não tinha prestígio, ninguém ligava para ele, né? Estava ali, mas diante da sociedade é como se não estivesse. O seu nome era Bartimeu. Então, enquanto muitos passavam ali apressados, ele permanece sentado, meus irmãos, à beira da estrada, na poeira daquele chão, né, na estrada de Jericó. Então, ele vivia, porque o cego vive em constante escuridão, porque não enxerga, né? E ele sempre dependia, eu ia dizer defendia, meu Deus. Ele sempre dependia dos outros. Mas naquele dia, alguma coisa extraordinária vai acontecer na vida daquele homem. Ele escutou falar de Jesus, ele era cego, mas não era surdo. Então, ele ouviu o barulho do povo e, obviamente, que ele deve ter perguntado, embora o evangelho não fala, mas ele perguntou do que estava acontecendo e alguém, por caridade, passou apressadamente, mas disse para ele: olha, é Jesus de Nazaré que vai chegar, está chegando aqui. Então, quando ele ouviu esse nome, ele que acreditava em Jesus, ele começou a gritar forte: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E aqui tem uma coisa interessante, é que apareceu logo aquela turma do deixa disso, aí fica calado, não atrapalha, não fale nada. Mas ele não queria nem saber, ele queria era a bênção, que ele acreditava que Jesus poderia lhe dar. E lhe deu. Então ele continua gritando, e Jesus escuta, né? Jesus escuta o grito daquele homem. Aqui, deixa eu ver onde é que está o versículo. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Né? Jesus pediu que os discípulos fossem lá onde ele estava e trouxeram ele até Jesus. Né? Então,
O cego, quando ouviu que Jesus tinha convidado ele, está aqui no versículo 49, né? Ele deu um pulo de alegria, embora não enxergava, né? Então Jesus vai perguntar para ele, quando se aproxima: o que queres que eu faça? E o cego respondeu: mestre, que eu veja. Está aqui no versículo 51. Vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É a resposta de Jesus para este homem. Então, embora a multidão tentou calar, né? Mandava que toda hora que ele ficasse quieto, não fizesse barulho, mas a sua dor, ele que sabia do tamanho da sua dor, de não poder enxergar, né? Então, aquele homem tinha uma fé grandiosa. Então, o povo passava, olhava, era apenas um cego, um mendigo. Então, para eles, não era digno de atenção. Mas Bartimeu vai gritar, vai continuar gritando. Aí eu lembrei aqui agora do evangelho em que Jesus disse, né? Pedi com insistência. E o cego pediu com insistência. Pediu várias vezes. Jesus escuta a voz e vai fazer o milagre. O que esse evangelho deve trazer para nós de lição nesta reflexão de hoje? Primeiro, que muitos também tentam silenciar a nossa fé. Sim, meus irmãos, o mundo de hoje nos convida a desistir da oração, a desistir da igreja. Ah, isso aí é bobagem, para que rezar? Tu vai rezar sozinho, o povo aí fora ninguém reza. Aí é que nós devemos fazer como Bartimeu, né? Dar o nosso grito, né? E chamar por Jesus e dizer, olha, se o meu vizinho não reza, se o meu vizinho não vai à igreja, se o meu vizinho não quer saber de Deus, eu quero. Se o meu vizinho não quer salvação, eu quero, né? Se o vizinho abandonou a esperança, eu quero abraçar a esperança, né? Então, o cego tinha fé e ele não queria viver naquela escuridão de forma definitiva. Então, meus irmãos, o mundo apresenta hoje, como eu posso dizer, as vozes do mundo, né? Vão querer convencer a gente de que Deus não nos ouve mais. O plano do demônio é esse, é afastar as pessoas de Deus. Mas se você tiver fé, se você acreditar, assim como Bartimeu, né, que está nos ensinando que a verdadeira fé não se cala diante das dificuldades. Ele acreditou. Era difícil para ele? Claro, um homem cego. Ele só ouvia as pisadas, os barulhos do povo na estrada, multidão de gente passando, e ele, curioso, quer saber o que está acontecendo. É Jesus de Nazaré que está chegando? Eu acredito nele. Me leva, mas quem é que ia querer levar o cego? Era um pobre coitado que estava ali. Mas o que é que ele faz? Ele usa a sua capacidade, ele era cego, mas não era besta. Ele escutava, ele era inteligente. Ele, espera aí, você não me leva não? Pois eu vou agora gritar o nome dele. E ele gritou, não foi aquele gritinho fraquinho, não, de quem está passando fome, não, viu, meu irmão? O cara abriu o berro mesmo, gritou, e Jesus de longe escutou. Quando Jesus escuta, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, Jesus levanta o braço, todo mundo se cala, e Jesus diz, traga ele aqui. Chama ele para cá. Tu queres o que de mim? O que tu queres que eu faça, diz aqui o Evangelho. E ele simplesmente vai dizer, mestre, eu quero enxergar, eu quero ver. Tua fé te curou. E naquele mesmo instante ele ficou curado, meus irmãos. A cegueira desapareceu. Então, quando a graça de Deus está beirando a gente é que não percebe, e por não perceber a gente não recebe. Então, ali tinha uma multidão. Outro detalhe interessante. Eu já falei sobre esse evangelho muitas centenas de vezes, mas eu lembrei de um detalhe que eu já falei há muito tempo atrás. Uma coisa interessante nesse evangelho é que Jesus está ali entre uma multidão grandiosa, mas ele escuta o grito daquele que está ferido, que ninguém queria saber dele, passava com aquela roupa suja ali, no meio da estrada, sentado pedindo esmola. Então aí você observa que a multidão que estava ali não tinha a fé do Bartimeu. Ele tinha uma grande fé, porque Jesus ouviu o seu grito, o escutou e o curou. Então,
Deus nunca é indiferente ao clamor da gente. É isso que você tem que entender. Talvez você diga assim, seja um pagão que ainda não se tornou filho de Deus e corre o risco de perder sua alma. Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, batizado, Jesus olha para você e se preocupa com você. Pense bem nisso. Pense bem neste dia, no que estou te falando, né? Talvez eu e você, em alguns momentos da vida, né? Esses altos e baixos da gente, talvez a gente também esteja à beira do caminho, né? Talvez exista, quem sabe, algum tipo de cegueira na gente que a gente não consegue enxergar as coisas de Deus, de Nossa Senhora. Talvez exista dentro de tantos corações algum tipo de dor lá do passado, aquela angústia, aquela ferida, talvez provocada por alguém da própria família, talvez um pecado escondido, sei lá, um desânimo, o desânimo que a gente chama de desânimo espiritual, né? Preguiça de rezar, aquela coisa toda, o medo do futuro. Aí, o medo do futuro eu me encaixo perfeitamente bem. Eu não vou negar para tu. Às vezes eu tenho medo do amanhã. Confio em Deus, mas tem hora que vem aquela, não sei se é tentação, mas eu estou te dando aqui meu testemunho, não vou mentir para tu. Então, meu irmão, talvez você e eu, né, pense que ninguém percebe, mas percebe a nossa dor, as nossas preocupações. Jesus está olhando para você, para mim, para todos nós. Quando Bartimeu chega diante de Jesus, é uma coisa interessante. Jesus vai dizer, o que queres que eu faça? Ou seja, mas peraí, Jesus sabia que o sujeito era cego, mas Jesus queria ouvir sua voz. Escuta o que eu estou te falando, viu? Jesus queria que Bartimeu manifestasse o desejo do coração dele. Jesus já sabia, claro, mas Jesus precisava ouvir a voz de Bartimeu, não por ele próprio, mas para aquele povo que estava ali calado, em silêncio. Todo mundo ficou em silêncio. Jesus mandou chamar um cego, mas que ninguém queria, passou, imagina a vergonha daquele povo, que passou pelo cego e não deu atenção. E Jesus dá atenção e traz o cego para o meio da multidão. Eu preciso fazer uma live para falar algumas coisas, né, sobre esse cego. Tem muita coisa interessante. Então, meus irmãos, observe o que eu estou te dizendo nessa reflexão. Jesus não te abandona, você é especial para Jesus. Se o mundo te abandonou, Jesus não te abandona. Jesus conhece as necessidades da gente. Mas a gente precisa abrir o coração para Jesus. A oração não é apenas a gente pedir, não. Não interprete a coisa errada, meu irmão. A oração não é só pedir. A oração é colocar diante de Deus nossa verdadeira necessidade, nossa mais profunda fé. Dizer, Senhor, se derrame aos pés de Jesus, estou usando a metáfora, faz como Bartimeu. E Jesus vai te dizer o que queres que eu faça. Aí você vai dizer, Senhor, eu quero bênção para minha casa, eu quero bênção espiritual, quero prosperidade material. Diga o que você quer. Tu não está pedindo a Pedro Regis, tu está pedindo a Jesus. E Jesus, ele tem para dar. Então, ele não pede, olha que coisa interessante. Bartimeu, ele não pede riqueza, não pede dinheiro, não pede... O Senhor queria ter uma posição melhor, sabe, para as pessoas olhar para mim, assim, de uma forma diferente. Ele não pede nada, ele não pede reconhecimento, não pede nada. Ele pede luz, eu quero ver, eu quero enxergar. Esse é um pedido gigantesco desse homem. Maravilhoso pedido. E a gente vive nesse tempo de confusão espiritual, né? A gente tem informação de todo jeito, de todo lado. Mas às vezes a gente está precisando, né, ter a visão espiritual. A gente muitas vezes está com os olhos abertos, mas com os corações fechados, incapazes de enxergar Deus, de enxergar a verdade, de enxergar o caminho da salvação que Jesus apontou no Evangelho e que o verdadeiro magistério da igreja nos aponta e que Nossa Senhora tem nos apontado. Deixa eu parar aqui, que esse Evangelho me empolga, mas já falei mais de 14 minutos, né? Eu deixo o cronômetro aqui do lado. Muito bem. Eu encerro por aqui, pedindo, né, a você que deixe o seu like para ajudar o canal, para que essa reflexão chegue a mais pessoas. Se ajudou você, vai ajudar outros. E se você quiser fazer parte da missão Apelos Urgentes, está aí na tela, deixa eu colocar aqui,
Aí vai passar aí agora, está aí também na descrição. Se você quer nos ajudar de forma material, fique à vontade. Se não, não pode, não ajude. Reze. Você estará ajudando do mesmo jeito. Deus abençoe o seu dia. A gente se encontra daqui a pouco com a graça e a bênção de Deus. Até lá.